Jesus está aqui. Responsabilidade é tudo que nós temos a dar. A segunda é sobre a campanha de oração. A campanha de oração é para quem ora. Quem que ora? Os crentes. Os crentes, eles oram. Duas obrigações suas que você tem que fazer. Ler a Bíblia e orar. Muitos problemas são resolvidos através e por meio da oração. Se você tem alguma dificuldade, experimente orar em nome de Jesus e depois você me dá a resposta. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E Ele manda nós orar sem cessar. E em Lucas 18, na parábola do juiz iníquo em relação à culpa, Jesus falou do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, nós convocamos a igreja. Eu estou deixando a porta aqui do lado. Eu venho orar 5 horas e quando eu saio eu deixo aberta aí, encostada. Você pode entrar aqui, aleluia, vai ter só você e o Espírito Santo de Deus. E orando. Se você não tiver palavra, o Espírito Santo vai interceder com você com gemidos inexprimíveis. E lá no céu, aleluia, Jesus vai estar do lado do Pai e também Ele vai interceder com você. Então, nós estamos bem guardados. Amém? Estamos bem guardados em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João. Nós usamos muito o Evangelho de João, capítulo 17. 17 não, capítulo 8, né? 8, 31. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! E conhecendo, 31, 32, 33. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu digo que todos aquele que comete pecado é servo do pecado. Oh, aleluia! Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procura matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Se você puder fechar os olhos, nós vamos orar.
pessoa, conhecemos o teu caráter, precisamos conhecer que tu liberta. Se tu liberta, nós somos livres. A tua palavra nos afirma que, aleluia, tu veio buscar, veio, aleluia, salvar os que haviam se perdido. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, usa de tua misericórdia para conosco, que nós podemos aqui ser um instrumento de justiça nas tuas mãos, e que tu venha fazer segundo a tua vontade. Abre o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento, e nos ensina, Senhor, a vir a ti, a fonte das águas vivas. Aí a ti, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém venha ao Pai se não for por ti. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Esse capítulo fala de libertação, de vida plena. No início do capítulo, do 1 ao 8, nós vemos Jesus em uma cena. Parece que eu estou vivendo aquela cena. Ele sentado em um lugar, ele estava ensinando. E os fariseus, os escribas, querendo testá-lo e criar alguma celeuma contra a vida de Jesus, como uma mulher que é pega em adultério, e o adultério ao judeu naquela época, e hoje também, eles não ainda aceitavam Jesus. É morte por apedrejamento. Então eles trouxeram a mulher, colocaram diante de Jesus. A turba, já sabendo que a mulher tinha adulterado, cada um pegou a pedra e cercou ali de Jesus e aquela mulher. E aquelas pessoas, aqueles escribas, aqueles fariseus, perguntaram a Jesus o que faria ele naquela situação. Eles esperando que Jesus mandasse cumprir a lei de Moisés, que era apedrejá-lo. Mas ele continua escrevendo no chão e solta a seguinte frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Deve ter ficado um monte de pedra, irmãos, porque cada pessoa que estava naquele lugar, pegou a pedra e deixou ela, foi saindo de uma e ficou só aquela mulher e Jesus. Jesus, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Um dia eu andei perdido. Um dia ela andou perdida. Ela andou perdida. Nós andávamos perdidos. Não é mérito
situação. Triste. Nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Era a nossa situação. Aquela mulher também era assim. Mas Jesus, eu vou me repetir de novo, Ele veio salvar, Ele veio buscar esse amigo perdido. Aleluia, obrigada, Jesus. Talvez você, aleluia, tenha tentado, esteja tentando. Tentou um trabalho, tentou um negócio, tentou algo na sua vida. Pensava que era uma mulher, virou até uma mulher. Pensava que era dinheiro, virou um emprego. Pensava que era alguma coisa que faltava, mas o vazio continua. Porque o pecado é assim. O abismo te chama outro abismo. Nós estamos perdidos em ofensas e pecados. Não tem para onde correr. Pedro, na sua intrepidez, na sua ousadia, Jesus, no capítulo 6 de Pedro, ou de João, Jesus estava pregando, versículo 61. 66. E Jesus, ele prega duro, pesado. Ele tinha acabado de fazer um milagre de multiplicação de pães. Ele tinha dado a palavra dele, a palavra de vida, a palavra de espírito e vida, que faz você, quem ouve, faz que nem a mulher samaritana, que tem a vida transformada. E as pessoas, Deus sabendo os seus corações, Jesus conhecia o homem, ele começa a ir, ele prega tudo, e vai saindo de um por um, e só fica os 12 discípulos. Lembrando que ele enviou 70, não foi? E havia uma multidão que admirava ele. Mas não estava no propósito, não estava na visão correta. E fica somente os 12. E ele faz uma pergunta: vocês não quereis ir também embora? Pedro fala aí, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Para quem iremos nós? Então, aleluia, o homem em si, o homem natural, ele tenta se apegar em filosofias, tenta se apegar a tradições. Minha família era assim, ela está comendo, você vai comer também. Era idólatra, era católico, eu vou ser católico também. Mas alguém na casa dele precisa quebrar esse paradigma. Pedro, ele, na casa dele, ele quebrou. E ele viu em Jesus o autor e consumador da fé. Ele viu em Jesus a esperança da vida eterna. Ele viu em Jesus o Salvador do mundo. Aleluia a Deus, Jesus. Oh, glória a Deus. E ele foi liberto.
Mas voltando lá para a mulher, pega em adultério. Ela ficou sozinha com Jesus. E Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? A mulher levantou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro e falou: sou eu que fiquei, Senhor. É maravilhoso Jesus. Jesus falou assim: vai e não peques mais. Aquela ali, aleluia, a partir daquele momento, estava liberta pelo poderoso nome de Jesus. Pelo Filho de Deus encarnado, que veio à terra com um propósito: buscar os que assim haviam perdido. Eu creio que falei no versículo do domingo passado, João 5:24, e vou falar de novo. A palavra de Deus, né? Em verdade, vos digo: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou. É uma mudança substancial. Passou da morte para a vida. Isso que Jesus faz quando liberta o ser humano. Ele não veio dar morte, ele não veio dar dor, mas ele veio tirar as dores do ser humano. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A Bíblia diz que ele levou sobre si o madeiro das nossas enfermidades e doenças. Então, se você encontrar alguém na esquina da rua chorando, se lamentando, se maldizendo, é porque ele precisa ter um encontro com Jesus. E tem um detalhe: em João 3:17, porque Deus amou o mundo, 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, conhecer Jesus, irmãos, eu quando era menino, eu tinha algo de figurinha. Aí os principais inventores, que eram Bell, telefone, Santo do Mundo, avião, as principais cidades do mundo, os estados brasileiros, as suas características, cidades, a população, eu procurava conhecer. Tanto que quando eu me capitularam para ser professor, eu era professor de história e de geografia, porque eu tinha conhecimento, eu sabia muito. Mas isso não me liberta. Eu gostava de ler Spinoza, filósofo. Gostava de ler Goethe. Não gostava muito de ler Nietzsche, porque ele não gostava de Deus.
Mas lia. Mas isso não me libertava, isso me escravizava. Mas Jesus, aleluia, é poderoso. Eu comecei a examinar os discípulos, 39:1. Eu comecei a focar nas escrituras. E sabe o que aconteceu? Olha aí, examinar as escrituras, porque julgais obter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, eu passei a conhecer a Cristo, o que liberta, o que transforma, o que satisfaz, o que dá vida eterna. Aleluia, o que toca, aleluia, o momento de dificuldade em bênção, o que toca a maldição em bênção, o que toca a guerra pela paz, o que faz e satisfaz o ser humano. Então, Jesus, ele liberta. E no versículo 31 de João 8, você só pode ser discípulo de Jesus. Eu vou para a igreja de vez em quando. Vai morrer e vai estar fora do livro da vida. Porque Jesus não quer evangelho. Ele quer discípulos. Glória a Deus. Discípulo é aquele que conhece a história, estuda e faz, aleluia, o que o mestre manda. Segue as pisadas de Jesus, segue os seus ensinamentos e bota em prática na sua vida. E aí o 31 diz, aleluia, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E permanecer na palavra de Deus, Mateus 6:24, é maravilhoso. Porque vem o vento daqui, vem o vento dali, vem a chuva de cima, vem o terremoto de baixo, mas eu não caio, porque eu permaneço na Glória a palavra. Deus, aleluia. Jesus dizia aos judeus, Mateus 6, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há que servir ao outro. Não. Glória a Deus. 7, Deus vivo. 7:24. Bota aí. Todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vem as intempéries, vem os problemas, mas a casa fica firme. Onde você está? E como você está fazendo o alicerce da sua casa? Onde você está colocando a sua esperança? Onde você está colocando a sua confiança? Porque se o Filho te libertar, você é livre, Glória a Deus. livre. Mas tem um problema. Bota o 36 aí. O 37. Aqueles escribas e aqueles fariseus eram filhos de Moisés. Mas Jesus falou que Deus poderia suscitar das pedras filhos
Abraão, né? Filho de Abraão. E os judeus eram filhos da promessa. Nós somos filhos adotados. Vamos chegar aí. Por tudo procurar matar-nos, por quê? Por que eles queriam matar Jesus? Por que eles queriam matar Jesus? Por quê? Porque a palavra não entrava na vida deles, irmãos. Você já trabalhou num lugar onde há pessoas que são hostis a você? Já? Você já estava na escola e alguém tentou contra você ou falar sobre as suas costas? Já? Porque a palavra de Deus não entra na vida deles. E eles não conseguem ser salvos. Eles não conseguem. Tem que ser muita misericórdia de Deus, muita graça. Porque a salvação é um presente de Deus. E nós não podemos rejeitá-la. Nós não podemos. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é conhecer Jesus. Foi dito aqui, 17 de João 3 ou 4 dele. Botei. Aleluia. O que é vida eterna? É conhecimento. Vida eterna é conhecimento. Conhecimento de quê? Do filósofo? Aquele da vida da vizinha? Não. Conhecimento do Altíssimo. Conhecimento de Deus. Aleluia. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou. Você conhece Jesus? Então dá glória a Deus em nome de Jesus. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é o único que satisfaz, irmãos. Glória a Deus, É aleluia. o único. Você pode estar cansado, sobrecarregado, você vai e dobra o joelho e coloca Jesus dele e traz paz. Ele diz na sua palavra aqui, minha amigo, que estás cansado, sobrecarregado, eu diz a mim. Teu fardo está pesado? Teu jugo está pesado? Ele toma e torna ele leve. Leve em nome de Jesus, porque Jesus, aleluia, satisfaz a necessidade humana. Aleluia, filosofia, dinheiro, mulher, prostituição, coisas, aleluia, prazeres da vida não satisfaz. Mas Jesus liberta. Jesus, aleluia, conhecereis a verdade e a verdade liberta. Glória a Deus, aleluia. Então, nessa noite, você pode sair daqui e não aceitar Jesus. Mas você fica sabendo que você está rejeitando a vida. E tem um problema nisso. Problema sério. Para você não sair daqui com ignorância, 3:36 de João. Aquele que tem um filho, tem o quê? A filha eterna. Quem tem o filho aí? Quem tem o filho? Opa! Graças a Deus. Mas aquele que não crê no filho, não tem a vida eterna. Não tem a vida. O que acontece? Sobre ele permanece a ira de Deus. Um Deus de amor, mas um Deus justo. Há agora uma doença chamada Mpox. A Bíblia assim aqui, ó. No Manaus já tem um bocado de caso.
pessoa contrai, começa a aparecer umas manchas do corpo, ela é internada, não tem jeito porque é nova, é bactéria e vai a óbito. As autoridades de Manaus estão caladas, porque tem festa lá, eles não querem acabar com a festa mudando para salvar a população. É um único. Mas você, aleluia, Noé passou 24 anos no corpo, 124 anos no corpo, 120 anos pregando. E salvou só ele e a sua família. Entrou na arca e ficou guardadinho. E o mundo conhecido da época obedeceu. Jesus está aguardando. Talvez você tomar uma decisão. E agora eu falo não para incrédulo, mas eu falo para aqueles crentes que estão andando desordenadamente. O seu momento é pecado, irmãos. O seu momento é de qualquer jeito. É preciso ser santo. Sem a santidade você não entrar no céu. Fique em pé em nome de Jesus. Conheça Cristo. Aí ele vai fazer. Eu não devo isso, não é nada disso. Eu posso ir para o lado, mas eu não vou. Eu posso adulterar, eu não vou. Porque eu sei que tem algo melhor. Eu sei que após a morte, segue-se o juízo. Eu sei disso. Então eu vou ficar escondido como Noé na arca e vou falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu tomei muito tempo, né? Mas foi necessário. Amém. Não foi? Vamos passar para a segunda parte, que é a Santa Ceia.